Convidar os queridos a abrirem suas Bíblias, lá no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20, nós estamos avançando aí nossa caminhada no livro de Êxodo. Hoje, na verdade, não vamos avançar, nós vamos olhar um pouquinho mais para o quinto mandamento. Rápidas observações sobre esse mandamento que olhamos para ele na semana passada e algumas aplicações. Semana passada eu passei rapidinho algumas aplicações, que nós temos algumas outras aplicações aqui sobre esse mandamento. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em fraqueza, como cantamos, ó Deus, nos voltamos para o Senhor, reconhecendo, ó Deus, que precisamos do Senhor. Tua palavra assonda os nossos corações e ela revela, ó Deus, que precisamos muito do Senhor. Revela o nosso pecado, revela a nossa inclinação pecaminosa, mas a Tua palavra também diz que por meio de Cristo nós desfrutamos da presença do Senhor em nós, desfrutamos do Teu Espírito em nós. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito nos ilumine agora, ó Deus, para entendermos a Tua palavra, e para aplicarmos, ó Deus, a Tua palavra de maneira relevante em nossas vidas, que haja, ó Deus, transformação, que haja, ó Deus, arrependimento verdadeiro, que aconteçam, ó Deus, para que aconteçam mudanças, ó Deus, permanentes, tudo isso para a glória do Senhor. Ajuda-nos aqui, ó Deus, dos mais novos aos mais experientes. Nós pedimos o socorro do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O relacionamento de uma pessoa com Deus não é apenas fonte de vida para aquela pessoa, mas o relacionamento com Deus, ele vai influenciar todos os relacionamentos daquela pessoa com outros, não é? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, nós não podemos esquecer disso, isso é elementar, isso é básico e muito importante, não é? Nós perdoamos porque Deus nos perdoou em Cristo. Então o relacionamento vertical, o relacionamento com Deus, ele tem, e ele vai ditar, ele vai orientar o relacionamento horizontal com as pessoas. Não dá para separar as coisas, dizer assim, eu estou bem com Deus, eu só não vivo bem com as pessoas, mas eu e Deus estamos assim. Isso não é verdade. Tem problemas aí. Alguém que afirma que está muito bem com Deus, mas não está bem com as pessoas, olha só, tem problema, tem compreensão errada, porque nós só aprenderemos, e nós de fato só aprendemos a vivermos com as pessoas, à medida que nós só aprendemos a viver bem com as pessoas, à medida que vivemos bem com o Senhor. E à medida que vivemos bem com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor, ele vai se traduzir em relacionamentos bons com as pessoas. O amor a Deus se traduz em amor pelas pessoas. O amor de Deus por nós se traduz em amor da nossa parte para com as pessoas. Isso é muito claro nos 10 mandamentos. Por isso que nós temos repetido isso aqui algumas vezes, não é? Então nós temos os primeiros 4 mandamentos falando do nosso amor a Deus. Os outros 6 mandamentos falando do nosso amor ao próximo. Alguém disse que o primeiro mandamento dos 4, não é? Ele é muito importante, ele é básico em relação ao amor a Deus. E algo semelhante acontece em relação aos 6 que se referem ao próximo. O primeiro dos 6, que é o quinto mandamento, que estamos estudando aqui, vamos olhar para ele mais uma vez hoje, ele é muito importante para o restante dos mandamentos que se referem às pessoas. Mas olha o resumo que Jesus fez da lei, né? Por que nós falamos desse resumo da lei, como amor a Deus e amor ao próximo? Jesus, respondendo, uma pergunta sobre o maior mandamento, ele disse assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Vamos ler juntos o versículo 39? E o segundo
dependem toda a lei e os profetas. Então, amor a Deus, não é? E amor ao próximo. Nós estamos tratando agora do amor ao próximo, olhando para o quinto mandamento. Vou ler para os irmãos mais uma vez, Êxodo 20, no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Essa honra, que o texto fala, é uma palavra hebraica importante, né, que significa peso, glória, uma palavra relacionada a Deus, muitas vezes. Não é qualquer palavra que ele diz aqui, não é? Quando ele quando o Senhor ordena os filhos a honrarem os seus pais, ele usa uma palavra de peso, de muito peso. Isso significa que ser pai e mãe representam um ofício de grande significado. É um grande privilégio ser pai e mãe. Essa honra que o texto fala envolve reverência, obediência, envolve também gratidão. Um texto interessante está lá em Malaquias, referindo-se a essa honra. Ele vai ser projetado aí, Malaquias 1. Olha o que o Senhor diz por meio do profeta: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Uma pergunta do Senhor, não é? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Então olha só, versículo 6, pode voltar aí por favor. Deus, Ele olha para o modo como honramos os nossos pais. Deus faz isso. Deus olha para o modo como honramos os nossos pais, como um modelo de como honramos a Ele. Olha que coisa impressionante. Deus falando isso, não é? Então ele está dizendo, olha, existe um modelo, eu estabeleci o modelo. Porque nós estamos lendo em Êxodo 20, não é? O que Deus falou de maneira audível para os israelitas. Nós honramos os nossos pais porque nós honramos a Deus. E nós vemos nesse texto que honrar é muito diferente de desprezar, não é? E os israelitas estavam desprezando o Senhor por meio do sacrifício, oferecendo qualquer coisa para o Senhor. E aquela não era uma maneira de honrar o Senhor. Não era assim não é assim que se honra, não é? Com desprezo. Desprezo é o oposto da honra. Então honrar é respeitar os limites estabelecidos pelos pais, limites que não firam a vontade de Deus. Honrar é respeitar esses limites, não é? Honrar pai e mãe é não tratá-los com desprezo. Algo importante que nós lembramos aqui de um evento envolvendo Samuel com Saul. Quando Saul apela, não é, num momento difícil, e Saul, uma postura muito ruim, Samuel repreende. Saul apela para que Samuel o honre publicamente. E Samuel faz isso. E nós entendemos que a honra, ela é pública. Não é suficiente dizer assim, eu honro os meus pais, não é? Apenas no coração. E é claro que essa honra precisa ser ao nível do coração, mas essa honra precisa ser pública diante de Deus e dos homens. Então, né, talvez o filho fale muito bem com a mãe, com o pai, quando está num ambiente privado, né, da casa. Mas na frente de um amigo, ele quer mostrar, não é, uma postura diferente, né? E aí ele é desrespeitoso. Não é assim que se honra. A honra precisa ser pública. E não como um teatro, né? Agora eu vou fazer aqui uma encenação de honra. É claro que não.
É uma honra verdadeira, que os pais merecem, ordenada por Deus. Não é uma exibição, mas também ela não é algo velado, escondido. A honra deve ser manifestada diante do Senhor e dos homens. Honrar é tratar com dignidade. E aqui cabe uma observação. Lá no livro de Samuel também, né? 1 Samuel 2, tem esse texto aí. Uma repreensão do Senhor, né, para Eli. Alguns vão lembrar do contexto, né, um contexto muito difícil, né, de Eli com seus filhos. Seus filhos ocupavam uma posição muito importante, mas eles zombavam do Senhor. Eles não respeitavam as pessoas, eles não respeitavam o Senhor. E aqui tem uma repreensão da parte do Senhor para Eli. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra, veja bem, por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então Deus está repreendendo Eli por causa dos seus filhos mal educados, extremamente mal educados, perversos. E aqui nós aprendemos que quando a honra implica em acobertar, não é? Em camuflar, em aprovar a iniquidade, e fazendo parte da iniquidade, mesmo que indiretamente, ela é detestável para o Senhor. Ela não é aprovada pelo Senhor, muito pelo contrário. A repreensão do Senhor aqui é muito dura. E a continuação da história demonstra que a repreensão do Senhor foi muito dura para Eli e os seus filhos também. Então nós não podemos acobertar o pecado em nome da honra. Não é isso que o 5º mandamento nos ensina. Honrar encobrindo o pecado é motivo de disciplina da parte de Deus. Então, o 5º mandamento, ele não está dizendo para nós: olha, você vai honrar aqueles que estão sobre você a qualquer custo. Não. Honrar não inclui acobertar o pecado. Deus detesta isso, Deus reprova isso, não é? Então isso traz para a gente, né, isso acontece na vida, não é? E as Escrituras já prevêem isso, né? Quando você tem conflitos de ordens, e você precisa agir com sabedoria, não é? Então, se alguém que tem autoridade manda uma coisa que Deus reprova, nós temos que obedecer quem tem a patente mais alta, não é? E o nosso Pai perfeito, Ele tem mais autoridade, não é? Sobre nós. Aliás, toda a autoridade, ela vem de Deus. Então ela é secundária, não é? Deus tem autoridade sobre todos e Ele dá autoridade para pessoas. Mas a autoridade que as pessoas têm, ela deriva de Deus, então nós vamos obedecer primeiramente a Deus. Essa é uma observação importante. O mandamento que lemos tem uma promessa extraordinária. Ele é acompanhado de uma promessa, né? O apóstolo Paulo destaca isso no Novo Testamento. Quando olhamos para Deuteronômio 5, na repetição desses mandamentos, Moisés acrescenta, não é? Além de uma vida longa, ele fala de uma vida boa. Do Senhor dando uma vida longa e uma vida boa. Algo excelente, algo que nós desejamos para os nossos filhos. Eu tenho certeza que é algo que os nossos filhos desejam também, não é? É algo que desejamos para o nosso país, para a nossa família. E tem essa promessa aqui nesse mandamento, não é? E quando o mandamento coloca uma recompensa, ele não nos ensina por meio do egoísmo, ou ele não nos ensina a sermos egoístas. Não é isso. Deus está nos ensinando que cumprir os seus mandamentos sempre é algo proveitoso. Obedecer é bom,
obedecer a Deus é muito bom, é algo proveitoso. Mas um destaque de hoje, né, nós já falamos um pouco sobre essa promessa, um destaque de hoje sobre essa promessa é que ela tem um aspecto espiritual. É claro que essa promessa não se limita a essa vida. O Deus eterno, quando faz essa promessa, Ele está falando de algo que vai além dessa vida. Tem implicações para aqui, mas tem desdobramentos eternos. Existe aqui embutida a promessa de vida eterna. A vida longa e boa prometida aqui, ela extrapola essa vida. Aliás, ela é motivo de grande alegria, né? Como Jesus falou para os discípulos, lá em Lucas 10, 20. Ela é motivo de grande alegria, de imensa alegria. E essa alegria da vida eterna com o Pai perfeito é a maior recompensa da obediência. E essa recompensa nós a temos por causa de Cristo, que é o Filho perfeito. Olha só como que os mandamentos nos apontam para Cristo. Temos repetido isso aqui também. A maior recompensa nós recebemos por causa do Filho perfeito. A abrangência do mandamento é muito grande. Esses mandamentos que eles falam do nosso relacionamento com o próximo, eles têm grandes desdobramentos. Então aqui nós estamos entendendo que Deus valoriza bastante a família. Nós vamos ter pelo menos 2 mandamentos falando diretamente da família. Diretamente. Então aqui nós já percebemos que a família é muito importante. Mas o mandamento, ele não se limita à família. Esses mandamentos, eles estão orientando, eu estou me referindo, né, ao 5º mandamento aí em diante, pensando no relacionamento horizontal. Esses mandamentos, e o 5º mandamento não é diferente, ele começa no contexto da família, o seu desdobramento, as suas implicações e aplicações, mas ele se estende para todos os outros relacionamentos. Ele tem grandes implicações para uma nação, para um país. Ele tem grandes implicações para a nossa vida em sociedade, não é? Os nossos relacionamentos têm implicações para os nossos relacionamentos no contexto ou no ambiente do trabalho. Porque o mandamento, como já foi dito, ele envolve todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que escreveram os nossos irmãos no passado, né? Que pela ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, que na família, que na igreja, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então ele tem implicações para aqueles que têm autoridade sobre nós em várias esferas, em vários ambientes diferentes. O princípio do mandamento aplica-se à família e se estende à igreja e ao Estado. Por isso que os nossos irmãos, né, que nos antecederam, muitos dos nossos irmãos, sempre entenderam esse mandamento como um resumo de vários outros mandamentos. O apóstolo Paulo, quando escreve sobre submissão às autoridades no Novo Testamento, ele tem por base o 5º mandamento. Essa submissão à autoridade está presente aqui. Então nós temos algumas aplicações, não podemos esquecer de Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. O nosso relacionamento com Deus só é possível por causa do perdão que veio dele em Cristo. Deus não desiste de nós por causa do perdão que há em Cristo. E no relacionamento com o próximo, nós precisamos receber perdão e precisamos perdoar. E precisamos dar o perdão. Senão, queridos, não existirão relacionamentos entre nós. Nós não seremos capazes de travar relacionamentos. E os relacionamentos familiares? A começar desses. Não é? A começar desses. Se não houver perdão. Porque o Senhor está nos mandando, ordenando a submissão a pecadores. Os pais são pecadores. Os governantes são pecadores, os professores são pecadores, os pastores são pecadores. Como que nós vamos nos submeter
sem perdão. Precisamos do perdão que há em Cristo. E graças a Deus por Jesus Cristo, porque de fato há perdão em Cristo. Nós encontramos perdão para o nosso pecado em Cristo. E também nós encontramos em Cristo capacitação para perdoarmos o outro, para perdoarmos o próximo. Nós temos aqui aplicações para os mais novos, não é? Para os filhos que estão aí debaixo da autoridade dos seus pais, na mesma casa, novos ainda, não é? Crianças, juniores, adolescentes, alguns jovens também ainda, debaixo da autoridade dos seus pais. E aqui nós precisamos lembrar que honra inclui obediência. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, vocês conhecem, talvez esse versículo já deveria estar decorado, não é? Filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Por quê? Pois isso agrada ao Senhor. Essa é uma recompensa da obediência, não é? Agradarmos a Deus por meio da obediência é uma recompensa da obediência. Os filhos adultos, então você precisa obedecer os seus pais, como temos repetido aqui, e já aprendemos de outros irmãos queridos, né? Você precisa obedecer os seus pais com uma obediência imediata, inteira e interna, não é? Os 3 Is da obediência, muito abrangentes, muito importantes. Os filhos adultos que formaram a sua própria família, e deixaram pai e mãe, como o texto diz, é muito interessante isso. Lá em Gênesis, não é? O Senhor, Ele nos deixa ligados, não é? Em relacionamentos que envolvem autoridade, que envolvem exercício da autoridade e envolvem submissão. E agora você vai formar uma nova família. Aí o que o texto diz? Você vai deixar pai e mãe. Você deixa um relacionamento anterior e agora você vai estabelecer um outro relacionamento, que vai envolver também exercício de autoridade, vai envolver submissão, vão envolver votos, não é? Cumprir votos, se comprometer por meio de votos. O Senhor, Ele nos amarra bem, não é? Por meio dos relacionamentos. Isso é bom para a gente, nós precisamos disso. Então os filhos adultos que formaram sua própria família, deixando pai e mãe, eles não devem mais obediência aos pais, mas eles devem respeito aos pais. É claro que o deixar pai e mãe não é uma liberdade para não respeitar mais os pais. É claro que não. É uma liberdade para não mais obedecer os pais. Então não precisa mais ligar para o pai: pai, eu posso dormir meia-noite hoje, não é? Papai, eu posso viajar com a minha esposa? Não, isso não precisa mais. Agora, o respeito, é claro que ele permanece. A honra inclui cuidado com os pais. Olha que texto confrontador, no Novo Testamento também, não é? 1 Timóteo 5,4, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Olha que expressão direta e firme, não é? Cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. O texto aqui ele está tratando do cuidado com as viúvas, e aí o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, né? Naturalmente orientando a igreja no trato com as viúvas. E aí ele inclui aqui os filhos e os netos. Ele está dizendo, a igreja ela não vai agir como uma substituta, né? E tirando da responsabilidade dos filhos e netos o cuidado para com os seus pais idosos ou avós. Ele diz, não é esse o papel da igreja. O apóstolo Paulo não alivia aqui para nós, não é? Ele não diz, olha, fique tranquilo, o seu pai e a sua mãe, eles são membros de uma igreja, fique tranquilo, porque a igreja cuidará deles. É claro que a igreja precisa cuidar bem dos seus idosos. A igreja precisa cuidar bem dos seus idosos. Eu estou convencido de que esse mandamento, ele coloca os nossos olhos naqueles que são mais velhos do que nós. E ele diz assim,
Considere essas pessoas, cuide dessas pessoas, respeite essas pessoas. Mas o papel da igreja não isenta os parentes diretos, não os isenta da responsabilidade, não os isenta do respeito, do cuidado, do amor demonstrado de maneira bem prática, amor que envolve o uso dos recursos financeiros, amor que envolve doar e não explorar os pais mais velhos. Infelizmente, nós estamos rodeados de histórias de exploração, aproveitando-se, não é, às vezes da falta de habilidade com a tecnologia do mais velho, e aí o mais novo vê uma oportunidade para explorar, para enganar. O texto diz que não é esse o caminho. O caminho que o Senhor nos ordena é o caminho da doação, da generosidade e não da exploração. E aqui, queridos, olha, que assunto assim, que requer assim requer reflexão da nossa parte, não é? Então você vai lidar com os seus pais, vai lidar com os seus avós. Cuidado, porque o nosso coração é pecaminoso. O nosso coração é inclinado ao egoísmo. O nosso coração é inclinado a desejar o nosso bem-estar. Cuidado. Esse texto está nos alertando para não manipularmos os pais ou os avós. Manipularmos. E às vezes puxa vida, olha, seria tão bom se eu tivesse não sei o que lá. Esse texto está dizendo para nós que ao invés de ficarmos chorando com o pai e a mãe, não é? Temos uma postura de ajudá-los. Os recursos, não é? Os recursos que às vezes o pai e a mãe reservaram para agora o tempo da velhice. Esses recursos, olha só, primeiramente esses recursos devem atender à necessidade deles. Eles precisam ser usados, bem administrados, para o benefício deles. Isso é uma coisa assim, óbvia, não é? Deveria ser óbvia. Muitas vezes não é óbvia. Para filhos e netos. Só que, muitas vezes, não são raras as vezes, que o pai, a mãe, o avô, a avó, que guardaram esses recursos, legitimamente, com bastante trabalho, com disciplina, eles não conseguem mais administrar esses recursos. Não conseguem. E aí eles dependem que outros administrem esses recursos amorosamente, honestamente. É esperado que eles façam isso em favor dos seus pais, dos seus avós. É esperado que seja assim. É amoroso que seja assim. Essa é uma expressão de amor. É desejável que seja assim. Nós não precisamos do Estatuto do Idoso para nos obrigar a isso. Nós já temos as Escrituras, que nos ordenam e nos orientam claramente a isso, não é? Honrar os pais envolve doar e não explorá-los quando eles estão mais idosos, não é? Especialmente. Como honrar pais e mães que não temem a Deus? É claro que honrar pais e mães que cuidaram muito bem de você, que zelaram bastante pela sua vida, que estão bem comprometidos com o Senhor, certamente é mais fácil honrar a esses pais. Certamente é mais fácil honrar esses pais. Agora, como honrar pais e mães que talvez tenham se afastado muito do que o Senhor esperava deles? Será que esse mandamento inclui a esse pai e essa mãe também? É muito interessante, mais do que interessante, não é? Quando nós olhamos para o mandamento, ele não traz nenhuma ressalva. Ele não traz. Assim como o mandamento também para
maridos e esposas, não é? Não tem uma ressalva, olha, ame a sua esposa se ela cuidar muito bem de você. Se ela for uma boa esposa, você precisa ser um marido amoroso. Não tem essa ressalva no texto. E também não tem para a esposa, não é? Olha, submeta-se ao marido, se ele for aquele marido assim, nota 10. Não tem essa ressalva no texto. Também não tem no 5º mandamento. Por que não tem a ressalva? Porque o mandamento é abrangente, queridos. E por isso, aqui ele nos confronta muito. Por isso nós precisamos de Cristo. Por isso nós precisamos do perdão que há em Cristo. E por isso nós precisamos da capacitação para o perdão que há em Cristo. Olha que interessante, voltamos para 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos ler juntos? 5:1. Não repreenda Então, olha só, o apóstolo Paulo instruindo Timóteo, não é? A lidar com a igreja. Ele está falando aqui do homem idoso, que está fazendo o que? Esse homem idoso que o apóstolo Paulo está se referindo ali. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ruim, não é isso, Tarcísio? Porque ele vai ser repreendido. Puxa vida, o pastor não pode sair repreendendo, rapaz, você está sentado aí de qualquer jeito, né? O pastor não pode sair repreendendo sem motivo. Ele vai repreender, porque esse homem idoso está fazendo algo errado. Aí o apóstolo Paulo fala assim, Timóteo, chega lá e mostra a sua força. Estratégia de Absalão, né? Chega lá e mostra que você é melhor do que o seu pai, e arrebenta agora esse homem aí. Ele diz, não. Sabe da onde o apóstolo Paulo tira o modelo para um trato respeitoso com um homem idoso que está errando? Sabe da onde o apóstolo Paulo tira um padrão de um trato respeitoso? Do relacionamento familiar. E ele diz, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Então, Timóteo precisaria repreender. Precisaria, deveria repreender, mas ele faria isso de uma maneira respeitosa. Ele faria isso de uma maneira honrosa. Olha só, não há uma contradição aqui. Tem uma repreensão, mas ao mesmo tempo tem um trato honroso. Eu penso, queridos, que esse texto nos ensina. Esse texto nos ensina a honrarmos aqueles que erraram ou continuam errando contra nós. O filho sábio respeita o seu pai. Isso não quer dizer que ele concorda com os pecados do seu pai ou da sua mãe. Respeitar não é o mesmo que concordar. Não é. O texto não está dizendo que nós precisamos concordar com os pecados dos nossos pais. Não, o texto está dizendo que nós devemos honrá-los, respeitá-los, pela posição que eles têm. E aqui o apóstolo Paulo está ampliando isso, né? Ele está falando da idade deles. Então veja que esse respeito, ele não se restringe ao pai e à mãe, mas esse respeito, ele chega até a pessoa idosa, pessoa mais velha que nós. Está implícito no 5º mandamento o respeito para com os mais velhos. Está implícita a dignidade dos mais velhos. Então o pecado de um homem idoso não excluía a honra que ele deveria receber por ser idoso. Quando os pais pedem que os filhos façam algo que vai contra a vontade de Deus, os filhos devem oferecer resistência a eles. Sim, se o pai manda o filho ou a filha pecar contra Deus, a filha vai dizer, pai, eu preciso dizer algo para o Senhor. Deus não me deixa fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu preciso falar isso para o Senhor. Eu não posso. E eu vou dizer para o Senhor por que eu não posso. Porque Deus não deixa eu fazer isso. Minha filha, vai lá e minta. Fale que o papai não está. Papai, me desculpe, mas eu não posso falar isso. Eu não posso. Porque Deus não deixa eu fazer isso.
O filho pode oferecer resistência ao pai quando o pai ou a mãe os pedem para pecar. Porque a autoridade dos pais está debaixo da autoridade do Senhor. Mas, queridos, o respeito, o cuidado, ele não se limita, ele não está limitado pela maneira como os nossos pais vivem. Não está. Não está. Por isso que nós precisamos de Cristo. Como nós vamos olhar para algo dessa maneira, sem fazermos o que cantamos aqui, não é? Sem reconhecendo a nossa dependência, nos chegarmos ao trono da graça e pedir: Senhor, me capacita. Isso aqui eu não sou capaz de fazer, não. Eu preciso do Senhor. E o Senhor, queridos, tem alegria em viver em nós e nos capacitar. O Senhor tem alegria em atender essa oração. Ele gosta de atender essa oração. Ele gosta de nos capacitar para fazermos aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Considere os mais velhos. Tenha um trato amoroso com os mais velhos. Porque o 5º mandamento: volta os nossos olhos para os mais velhos que nós. Nós temos aqui um encorajamento para olharmos amorosamente para aqueles que já viveram mais do que nós. Não olharmos com uma visão de descarte. Puxa vida, esse aqui já não dá mais. Esse aqui já não consegue produzir mais. Esse aqui já não tem a velocidade que eu queria. Não é esse o ensino do 5º mandamento. O 5º mandamento coloca em nós as lentes do amor. E faz com que olhemos para aqueles que viveram mais do que nós, amorosamente. Veja bem, o Senhor sabe que na juventude nós pensamos pouco na velhice. O Senhor sabe disso. Ele nos conhece, não é? Então a gente pensa que, e aí vai, né? Vai mudando a cabeça, né? Primeiro a gente pensa que 20 anos já é velho, depois é 30, depois é 40, não é? Até que parece que a ficha vai caindo um pouco mais. Não é? Mas algumas décadas passam para isso, né? O Senhor está nos chamando para que, mesmo que antes dos anos se passarem na nossa vida, nós olharmos para os que viveram mais do que nós, os considerarmos. Olha que texto bonito, não é? De Levítico 19:32. Vamos ler juntos? Levante-se. Puxa vida, não é difícil entendermos esse texto, não é? Olhe para aqueles que viveram mais do que você e honre-os, considere-os. Lembrando que honrar não é algo que a gente faz no coração simplesmente, né? Mas é algo público. Então olha só, a próxima vez que você der o seu lugar para uma pessoa mais velha que você no ônibus, faça isso lembrando do 5º mandamento. Faça isso de maneira bem amorosa, não é? Quando você for falar com alguém mais velho que você, demonstre isso no tom de voz. Por isso que nós devemos ensinar as crianças a cumprimentarem os mais velhos. As crianças não podem cumprimentar só as crianças. Não podem. Mas ela só gosta de falar com criança. Não, elas vão aprender a respeitar os mais velhos. Elas devem aprender que estender a mão para uma pessoa mais velha é uma expressão amorosa, é uma expressão respeitosa. Está aqui um fundamento para ensinarmos boas maneiras. Um fundamento bom, não é? Que aponta para o coração, embasado no que o Senhor diz. Para nós pais, a casa é o lugar de ensino e de preparo para a obediência aos outros mandamentos. Então, quando ensinamos os nossos filhos a nos obedecerem, a nos honrarem, né? Estou pensando aqui, já começando cedo com filhos pequenos, nós estamos preparando os nossos filhos para obedecerem aos outros mandamentos. Não separe as coisas. Olha só, ensinar um filho a nos obedecer, ou a te obedecer, você como pai, como mãe, quando você ensina o seu filho a te obedecer, uma obediência que te honra, você está ensinando o seu filho a se submeter ao mandamento seguinte: a não matar, a não assassinar.
Você está ensinando. Uma coisa tem a ver com a outra. Você está ensinando seu filho a não roubar. É claro que sim, porque você está ensinando seu filho a considerar o outro, a valorizar o outro, a deixar o egoísmo que é natural para ele, naturalmente pecaminoso, não é? E a tomar um caminho diferente. Então nós somos os responsáveis, os primeiros responsáveis, nós pais, por ensinar e requerer essa honra dos nossos filhos. Mas é claro que precisaremos ficar atentos ao crescimento deles. Como vamos lidar com um filho já grande e rebelde? Claro que você não vai pegar um filho de 17 anos, 18 anos, e vai falar, meu filho está aqui, ó, uma vara de goiaba, né, daquelas, talvez pega uma vara de goiaba, não é uma vara mais, né, pega um galho da goiabeira. Não é assim que você vai fazer. Não é assim. Ele cresceu. Agora, nós lemos semana passada o texto de Deuteronômio, quando fala de Deuteronômio 21, fala de um filho obstinado e rebelde, não é? Que não escuta os seus pais, ele não se submete, e aí o texto fala do pai e da mãe levando esse filho até os líderes da comunidade. Então o pai e a mãe ainda tinham algo a fazer com um filho rebelde adulto. Eles iriam denunciar o pecado do filho, iriam dizer, já tinham dito para o filho, e ele não se submeteu, e agora eles vão dizer para outros níveis de autoridade, vão dizer, esse meu filho é rebelde. E naquela ocasião, não agora, mas naquela ocasião, a rebeldia dele custaria a sua vida. Isso não vale mais para hoje. Essa pena de morte, ela estava prescrita para Israel como nação. Hoje ela não vale. Mas tem um princípio aqui que continua valendo. Um princípio, queridos, que nós como pais, eu sei que nós estamos falando de coisas duras aqui, não é? E eu falo com temor, não falo com indiferença. São coisas difíceis aqui. Queridos, quando nós lidamos com a rebeldia de filhos grandes, filhos adultos, filhos já adolescentes, já crescidos, nós precisamos entender que nós ainda temos autoridade sobre eles. É claro que essa autoridade, ela não é mais como quando você tem uma criancinha de 2 anos, não é mais assim, mas nós ainda podemos denunciar, não só podemos, nós precisamos denunciar o pecado deles. Então no caso de um filho crente, talvez chegue a hora de você dizer, pastor Ruiter, esse meu filho, ele não está submetendo, não está. E vai denunciar, ao invés de acobertar o pecado do filho, vai denunciar o pecado do filho, para o bem dele. Para que ele se arrependa. Orando para que ele se arrependa. Se um filho comete um crime, esse filho precisa ser denunciado para as autoridades. Porque quando ele comete um crime, ele vai contra as autoridades instituídas por Deus. Ele não pode ser protegido no crime, ao cometer um crime. Não pode. Ele precisa ser denunciado. Ele não respeitou o primeiro nível de autoridade que tinha, e agora ele está desrespeitando outros níveis. E o pai e a mãe, é possível, queridos, é possível que chegue uma hora que um pai e a mãe tenham que dizer para um filho rebelde, olha, comigo você não pode viver assim. Não pode. Desse jeito não pode. Eu não posso patrocinar para você drogas, eu não posso patrocinar imoralidade, eu não posso patrocinar isso. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Lembram do conflito das ordens? Então nós pais, é claro que nós temos que cuidar dos filhos, mas queridos, quando um filho se recusa a ser cuidado pelo pai e a mãe, esse pai e essa mãe, eles têm um compromisso diante de Deus, eles não podem servir ao filho. Olha o texto que lemos sobre Eli, um texto duríssimo. Se você não lembra bem dessa história, volte lá e leia essa história, no livro de Samuel. É um texto duro, muito duro, que o Senhor está sinalizando para nós pais,
que nós devemos exercer a nossa autoridade. E algumas vezes, queridos, exercer essa autoridade requer de nós posturas duras. Eu soube de um pai muito rico, em outro estado, não é? Crente, muito rico mesmo, muito rico, uma família muito rica, e com um filho rebelde, já adulto, não sei, com 19, 20 anos, e em certo momento ele falou para o filho: meu filho, assim, aqui você não vive desse jeito. O filho, não, você não vai viver mais assim. Olha só, agora você vai viver por sua conta. Agora você vai se sustentar. E aí o pai alugou para o filho um cômodo e mandou o filho embora. Ele falou só: lá você vive do seu jeito, só que você vai ter que arrumar o seu dinheiro, você vai ter que dar o seu jeito. E esse filho, ele foi por um tempo, depois ele voltou. Ele voltou: não, pai, eu quero me submeter. Não é? Não se converteu, não. Mas ele disse assim, porque nós não, é claro, queridos, nós não convertemos os nossos filhos. E não está na nossa mão convertermos os nossos filhos. Deus não nos dá essa ordem, né? Converta o seu filho rebelde. Mas eu entendo que esses textos dizem para nós: exerça autoridade sobre um filho rebelde. Não deixe que um filho rebelde viva como ele quer. E com você patrocinando isso, bancando isso, e chancelando isso. O texto diz: não, você precisa dizer: meu filho, basta. Assim não dá. Mas esse filho, ele voltou e falou: não, pai, agora eu quero me submeter aí. E existem filhos adultos que estão na casa dos seus pais. Olha só, você hoje está diante dos seus pais e você vai dizer: puxa, mas tal acordo aqui, eu não gosto desse acordo da minha casa. Não tem problema você não gostar, você só precisa se submeter, alegremente. E sabe o que acontece? Vai chegar uma hora que você estará na posição de autoridade e você precisará tomar suas decisões. Você precisará fazer os acordos da sua casa e você será responsável por isso. Isso vale, queridos, para os outros níveis de autoridade, não é? Então nós temos que nos submeter aos governantes. São vários textos que falam dos governantes. Então a nossa postura, né, como pais, então nós requeremos submissão aos filhos, mas se nós não submetemos as autoridades instituídas sobre nós, se nós, então, Romanos 13, é um texto impressionante. É impressionante lembrar que o apóstolo que escreveu Romanos 13, de 1 a 7, é o mesmo apóstolo que foi preso várias vezes, debaixo de um império injusto, muitas vezes. E quando ele escreve, Danilo, para os irmãos, ele não ordena uma rebelião, ele fala de submissão. E naturalmente ele está trazendo a palavra do Senhor, não é? Ele não está falando dele mesmo. Ele fala de submissão. Sujeite-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Não tinha voto quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Não tinha voto. O imperador romano não era eleito pelo voto democrático. Não era. E ele diz: não há autoridade que não venha de Deus. Isso é impressionante. No mínimo, isso deveria nos intrigar. No mínimo. Mas eu penso que o texto nos chama a fazermos mais do que ficarmos intrigados. O texto nos chama a honrarmos a quem está em posição de autoridade. Então nós, pais, se nós ensinamos que os nossos filhos devem submeter a nós, mas se nós não nos submetemos às autoridades instituídas por Deus sobre nós, nós estamos promovendo aí um ensino conflitante, que não vai dar certo. Esse ensino não vai dar certo. Tem textos, Provérbios 24, tema o Senhor e o Rei, não se associe aos dissidentes. 1 Pedro, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Efésios 6:5 fala das relações trabalhistas.
Hebreus 13:17 fala de liderança espiritual. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Enquanto ensinamos submissão para os nossos filhos, nós precisamos nos submeter àqueles que o Senhor deu algum nível de autoridade sobre nós. E aí o que nós falamos para os filhos, não é? Vale para todos nós. Então nós estamos diante de uma autoridade e a gente fala assim, mas eu não concordo com isso. Veja bem, você não precisa concordar, é só se submeter. Não precisa. E Deus vai cobrar de quem Ele deu autoridade. O exercício da autoridade. Deus não vai cobrar de nós, na posição que ocupamos de submissos à autoridade, a postura correta da autoridade, de quem está exercendo a autoridade. Não. Deus, Ele sabe muito bem lidar com cada um, de acordo com o que Ele atribuiu a cada um. Olhe o Antigo Testamento, releia o Antigo Testamento, e você vai encontrar Deus lidando com as autoridades. E meus irmãos, Deus lida com as autoridades com severidade. Deus lida assim, Deus dá autoridade, como o apóstolo Paulo afirma, o apóstolo Pedro também, mas Deus requer um bom uso dessa autoridade. Quando a autoridade abusa do seu poder, nós temos exemplos nas Escrituras. As parteiras, que já estudamos sobre elas aqui, são um exemplo, não é? Quando elas têm que ficar entre a preservação da vida e a submissão à autoridade instituída, o que elas escolhem? A preservação da vida. Elas entendem, elas são sábias, tem um conflito de ordens, e elas sabem que elas precisam obedecer a quem tem a patente mais alta, não é? É assim que devemos fazer. Mas meus irmãos, eu penso que nós não temos nas Escrituras um chamado para sermos aqueles que se rebelam. Não temos. Nós temos meios legítimos de protestarmos, de dizermos, olha, eu não concordo com isso. Temos meios legítimos. O nosso país é assim, não é? Nós temos várias esferas e nós temos meios legítimos para recorrermos. Agora, quando nós entendemos que as coisas extrapolam, que as autoridades extrapolam, nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Alguém disse que um perigo, né, é dizer assim para alguém, se você não agir agora, é porque você concorda com isso aí. Cuidado, não imponha isso para o outro. Porque nós estamos diante de um tema tão difícil, um tema tão caro para nós, não é? A ênfase das Escrituras é muito grande, queridos. Eu fiquei impressionado estudando esse mandamento. E mais do que impressionado, eu fiquei muito envergonhado ao ver o que o Senhor requer de mim, diante das autoridades, começando pelos meus pais e extrapolando para os mais velhos. É muito enfático o que o Senhor requer de nós. Então, quando existe um abuso de autoridade, nós podemos agir, mas cuidado para não impor para o outro algo que você entende, porque nós estamos diante de um assunto bem difícil, não é um assunto fácil, não é? Se rebelar contra uma autoridade não é uma coisa simples para um crente, não é. Então cuidado assim para não impor isso para o outro, né? E também não vamos confundir submissão à autoridade com concordar com tudo que a autoridade está fazendo. Deus nos manda nos submetermos. E a autoridade vai prestar conta diante dele. Inclusive nós pais, e todos os níveis de autoridade que exercemos, né? Por isso que cabe lembrar que a autoridade ela deve ser exercida para o bem do próximo, né? A autoridade ela não pode ser exercida para o nosso bem. Então nós como pais, não podemos ser pais que exigem e a gente vai exigindo e agora como idosos nós exigimos e requeremos. Não é esse o chamado do Senhor para nós. O exercício da autoridade é um exercício amoroso para o bem do outro, né? Que o Senhor nos capacite e que, como cantamos aqui hoje, que nos voltemos como dependentes, para o trono da graça, para recebermos dele a capacitação para agradarmos o Senhor por meio da obediência.